A primeira atividade, que foi a exposição, ela, para mim, foi a mais difícil. Foi um desafio grande, porque eu era uma pessoa muito tímida. Então, falar em público, para mim, era a morte quase, né? Falar, não existe isso, falar com outras pessoas e o medo de errar, né? Sempre presente, o medo de errar. Mas eu acho que a parte da exposição em que focava mais na gente, então aquela roda de conversa que acontecia depois, de você conhecer ali, expor suas vulnerabilidades para que as outras pessoas se sentissem acolhidas, e também contasse seus desafios, as suas angústias, né? Dentro de um ambiente que era seguro, não para além do ambiente escolar, era só jovens, não era jovem falando para jovem, então isso também trazia um conforto até pra gente enquanto monitor. Para mim, aquele momento era o mais especial, assim, conhecer as histórias das outras pessoas, então eram alunos, colegas de outras turmas, de outras salas que a gente via todos os dias e não imagina a dimensão do que era aquela pessoa, né? Então, isso cria um vínculo, a gente criava muitos vínculos, né? Tanto entre a gente ali, nos treinamentos, mas também com toda a comunidade escolar, os professores, a coordenação. Então, para mim, foi um momento muito especial. A gente criou ali um tapete, as almofadas, e aí sentava todo mundo junto, a gente conversava, apresentava, né, os personagens que tinha lá, e ia o tempo inteiro relacionando com a nossa experiência, né? Então, todo mundo ali tinha uma insegurança, né? A questão do bullying, do preconceito, era algo que era presente, né? Então, essa coragem de expor, assim, ela foi aos poucos se tornando muito natural. Então a gente tem que falar, a gente tem que se abrir, a gente se abre para que o outro também se abra, a gente se acolha de alguma forma, porque assim a gente consegue, no final das contas, combater o que a gente quer combater. O projeto como um todo, para mim, foi um divisor de águas muito grande. E é claro que a gente guarda com muito carinho esse momento de ter feito estágio no museu, ter feito a conferência, participado da conferência, conhecer gente do mundo todo, enfim, várias primeiras vezes ao mesmo tempo. Foi um marco muito grande, assim, mas eu gostava muito de estar em ação nos projetos. A atividade que a gente fez depois, proposto pela Camille Frank no final da conferência, que a gente tentou fazer parecido com o que a gente fez lá, então ali o networking, a oficina de fotografia, poesia, da gente ter esse start de a gente tem que trabalhar a nossa história. Então a gente tem que se conectar com a nossa história. E a gente entrelar a questão da escravidão, né, do genocídio indígena, enfim, ditadura, trazer para a nossa realidade, para mim acho que foi a minha atividade favorita. Foi muito trabalhoso, a gente ficou horas e horas o tempo inteiro junto e era uma correria, mas aquilo, o propósito, ele é mais forte do que a gente. Então, o vínculo com a história e com as pessoas que a gente estava trabalhando naquele momento, para mim foi uma questão do tipo, meu Deus, sabe? Para isso que eu acho que é para isso que a gente vem, no final das contas. Às vezes a gente acha que eu sentia que eu tinha um propósito, que a vida às vezes não tem significado e às vezes não tem mesmo, mas são esses momentos que fazem a gente se perceber enquanto pessoa e perceber o outro, né? Porque no final das contas a gente é uma sociedade, então a gente tem que ter esse vínculo, ter esse olhar mais cuidadoso com o outro, para que a gente tenha um bem-estar, né? No final das contas, todo mundo. Então acho que essa atividade foi para mim a melhor de todas, porque a gente juntou pessoas que não faziam parte da rede Camille Frank para estarem com a gente, conhecer o projeto para além da exposição. Então eu acho que isso fortaleceu bastante o grupo, né? E o projeto. Mudei bastante. Foi realmente o divisor de águas para mim. Mas em especial, talvez não fosse esse o propósito do projeto em si, mas para mim foi o meu me perceber enquanto sujeito político dentro da sociedade. Então, de me entender, de me reconhecer, foi um processo de autoconhecimento, tá aqui, sem dúvidas, mas entender que eu preciso agir para além
do lugar onde eu tô, com as pessoas que eu me conecto. Então, para mim, me entender como sujeito político e tomar um posicionamento mesmo, né, para outras esferas, né, tanto na escolha da minha carreira, por exemplo. O projeto influenciou muito na escolha da minha carreira. Então, eu sou uma pessoa que eu estou me formando para ser professora. Então, é um ambiente em que eu me sinto bem e que, para mim, é um dos mais importantes para que eu continue a minha formação política e, de alguma forma, contribua para a minha sociedade, né, para a futura geração. Principalmente eu comecei com 15, 16 anos o projeto. Então é a fase em que a gente está ali, aquela perturbação de o que eu faço, o que eu sou, toda aquela questão filosófica e descoberta, assim, não somente do potencial que eu tinha, mas também das coisas ruins que tinha dentro de mim. Questão do preconceito que a gente trabalhava. Então, reconhecer o nosso olhar também nesse sentido. E quando a gente percebe isso, a gente tem que trabalhar isso, né, de uma forma positiva. Então, reconhecer que eu tinha esses dois lados, né? Tanto em questão de potencial, de acolhimento, mas que eu também era uma pessoa que eu tinha as intolerância, preconceituosa, que a gente não reconhece porque faz parte da nossa sociedade. A gente vive muito preso numa bolha, né? Vou trazer um termo mais contemporâneo, nessa bolha que a gente vive. Então, eu sou uma pessoa que eu nasci, sou criada numa cidade do interior. Então, a minha realidade era essa, né? Então, quando alguém te apresenta o mundo, né, de uma forma geral, você percebe que você tem N possibilidades de ser o que você quiser. Eu acho que era esse gás que eu precisava, entendeu? Eu posso estar aqui, eu posso gostar de onde eu venho, eu reconheço de onde eu venho, mas eu não preciso permanecer aqui se eu não quiser, né? Ou se eu sair, eu posso voltar. Porque é importante, no lugar em que está minha família, tá meu círculo de amizade, enfim, minha rede de apoio tá aqui, né? Mas é a questão da curiosidade. O mundo tem tanta coisa, existem tantas pessoas, a gente pode contribuir de tantas formas, né? Que eu acho que foi nesse sentido, assim, que contribuiu mais. Tipo, vamos se desafiar, né? Vamos fazer as coisas acontecerem. Se você quer, você não precisa ter medo, né? Então, eu acho que para mim isso foi o principal também. Desenvolver esse sentimento humanista mesmo, né? Então, se você conhece a história da Anne, você conhece o contexto do que foi o Holocausto, do que foi a Segunda Guerra Mundial, e você perceber que esse tipo de coisa ainda acontece, você perceber que alguma coisa está faltando, alguma coisa a gente está fazendo de errado, né? E talvez esse lado mais humano que eu digo é na questão da esperança mesmo. Que o que a gente pode tirar, por exemplo, do Diário da Anne Frank é a esperança, né? É um esperançar que não é esperançar de esperar, é esperançar de agir, né? Ele é aquele que te move. A Anne, ela, assim, no sentido mais literal de se mover, de fazer algo, ela não conseguiu. Mas de alguma forma ela fazia por meio do diário, por meio da escrita. Tanto que depois que ele foi publicado, isso aconteceu. Muitas pessoas se inspiraram, enfim, questão de projetos, de trazer à tona essa história, do que foi esse período histórico, né? Que é o mais importante para que a gente não repita. Então, eu acho que conhecer a história da Anne é nesse sentido de reconhecer o outro, né, como um todo, e reconhecer que todo mundo faz parte de uma coisa só, né? Então, a gente tem que agir com o outro e não contra o outro. O projeto, ele não sei se influenciou, mas talvez resgatou um desejo que eu tinha desde pequena, que era atuar na área da educação. Então, eu sempre tive um apreço muito grande com a profissão do professor. Atuando dentro da escola,
eu vi que, não, vale muito a pena isso. Eu me identifico, eu acho que é importante, eu acho que eu posso contribuir muito com isso. Então, logo que eu saí, dei uma perdida, fui tentar fazer outras coisas, mas no final das contas, a profissão, acho que veio até mim. Eu me vi ali estudando algo que eu jamais imaginaria estudar na minha vida e ir para uma área que eu já tinha esquecido, né, de uma certa forma. E eu lembro muito do projeto, tanto que nas minhas aulas eu tento trazer essa dinâmica que a gente tinha nesse projeto educativo para dentro da sala de aula. Então, esses, por exemplo, free tools que às vezes eu uso para trabalhar qualquer outro tema dentro da filosofia. Então, ele sempre está presente. Assim, eu sempre guardo, eu sempre lembro com muito carinho de todo esse processo.